eu não posso cantar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração bem inspirado por Jesus.
Vamos cantar com palmas, muito em breve vai sair uma notícia. Onde está aquele povo barulhento? Livro de Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 7, a palavra que nessa noite nós vamos estar juntos meditando e aprendendo da palavra do Senhor. Isaías 43, do versículo 1 ao 7.
Essa é uma noite de culto, irmãos, onde a gente, neste momento, deve de prestar muita atenção na palavra de Deus, receber no coração aquilo que Deus envia, porque é uma noite onde o Senhor nos dá a chance de se preparar um pouco mais, que nós venhamos a preparar a nossa vida, o nosso coração, para viver o tempo que Deus quer que nós venhamos a viver aqui na terra, de maneira que o nome do Senhor venha a ser engrandecido, glorificado em nossas vidas, que tenhamos um bom testemunho de cristão e sejamos também preparados para o dia que o Senhor nos chamar daqui, e que esse dia, sim, aqui na terra nós temos data de aniversário. Nós fazemos aniversário aqui na terra. A eternidade, ela não tem data, irmãos. A eternidade não tem aniversário. Ali é sem fim. Que nós venhamos a nos preparar para herdar a nossa salvação em Cristo. 43, versos 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei e darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e ao Sul não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Querido Pai, nós estamos aqui no nome do Teu Filho Jesus, com a Tua palavra, Senhor, que é direção, que é guia para as nossas vidas. E nós te pedimos nessa noite, fala conosco de uma maneira clara, profunda, e que nós possamos entender, Pai amado, o foco desta mensagem, o interesse do Senhor através deste recado na vida deste povo que é do Senhor. Opera, Pai, tanto nos de perto quanto nos de longe. Opera na vida, Senhor, deste povo que está aqui no culto nessa noite, daqueles que estão acessando através dessa transmissão, mas que a Tua misericórdia alcance a todos de uma maneira grandiosa, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que nós estamos palmilhando os últimos tempos na terra, e nós precisamos mais do que nunca estar, Pai, acordados, preparados e principalmente com azeite em nossas candeias. Por isso nós te pedimos nessa noite, desperta aquele, Pai, que está sonolento espiritualmente, desperta aquele que está acomodado, desperta, Pai amado, aquele que precisa nessa noite tomar atitudes contigo. Eu oro no nome do Teu Filho amado Jesus e te glorifico pela obra que o Senhor está a realizar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem tomar os seus lugares dando glória a Deus. O Senhor falando através do profeta Isaías ao seu povo. Quando o Senhor, Ele diz aqui, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Jacó nós sabemos que era o neto de Abraão, aquele que tinha uma promessa sobre a sua vida, mas que ainda permanecia com a sua vida natural, com o seu nome de Jacó, o nome que se vai examinar é o trapaceiro, enganador. E depois se passa um tempo, o Senhor vai trabalhando na vida do escolhido, vai trabalhando na vida daquele que Ele tinha chamado para um grande propósito. E aí chega um tempo em que Jacó, ele é lapidado, ele é transformado. Jacó é aquele que achava que ele conseguia passar a perna e vencer muitas vezes nas disputas da vida com facilidade, com engano.
Labão, seu tio. Quando ele chega lá, ali estava a escola de Deus para Jacó. Jacó começou ali a trabalhar na casa de Labão e ele faz uma proposta para o seu tio pela filha dele, a Raquel. E ele diz: vou trabalhar por ela então 7 anos para que ela seja a minha esposa. Quando se passa os 7 anos, chega a hora de Jacó levar uma rasteirinha do sogro. E ali ele tem que então, ele recebe Lia, a filha mais velha. E ele diz: mas o meu coração é de Raquel. Então ele tinha que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Mas ali era uma escola de Deus para a vida de Jacó. Todo aquele que é escolhido de Deus, todo aquele que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, às vezes passa por situações que ele não imagina, que ele não quer. Ele está trilhando o seu caminho da maneira que ele foi ensinado carnalmente, da maneira que ele foi instruído muitas vezes na sua família de origem. Às vezes são coisas tortuosas, às vezes são coisas enganosas diante dos olhos do Senhor, mas para que haja uma postura santificada, Deus precisa levar ele para uma escola, para um lugar onde ele seja trabalhado, onde ele seja lapidado. Aleluias! E Jacó, ele para na casa de Labão, seu sogro, e ali ele começa a ter umas lapidações de Deus em sua vida. E chega um momento em que Jacó, então, ele resolve voltar às suas terras, à sua casa de origem, e se encontrar com seu irmão, mas ele sabia que esperava ele no caminho não era fácil. Havia uma fúria no coração do irmão quando ele partiu das terras que ele vivia. E ali então Jacó, ele fala com aquele que tinha uma promessa em sua vida, com aquele que tinha um chamado em sua vida. Ele fala com Deus e ele diz: Senhor, se tu me abençoares e fores de paz a minha ida para a minha terra e o meu irmão, poder eu e ele se reconciliar. Ali Jacó, ele faz votos com o Senhor. E Deus abençoa ele, que no encontro com o irmão há paz no caminho. E no caminho, quando Jacó, ele está de volta, tem um momento em que ele aparece um anjo, um homem no seu caminho, um anjo do Senhor. E Jacó ali, ele tem uma luta, e ele luta até pela manhã, e ele diz: Senhor, eu não te largo, eu não te deixo sem a bênção receber. Jacó já havia passado pela escola, Jacó já estava sendo lapidado, já havia 14 anos que ele havia parado nas terras de Labão, seu sogro. Ele tinha aprendido muitas coisas que ele ainda não sabia, da sua imaturidade. E agora chega um momento em que o Senhor, ele toca na articulação da coxa de Jacó, naquela luta, e ele diz: de hoje em diante o teu nome não será mais Jacó, mas o teu nome será Israel. Ali o Senhor troca o nome de Jacó. Por isso que aqui Isaías, o Senhor está bradando e está dizendo: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. O Deus que fez a existência de Jacó, do nada fez ele existir, assim como nós um dia, do nada nós existimos, nós fomos criados. Todas as pessoas são criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Mas agora o Senhor, ele vai além e ele diz assim: e o que te formou, ó Israel? Não basta nós sermos criaturas de Deus, nós precisamos ser formados pelo Senhor. E para que essa formatura de Deus aconteça em nossas vidas, Nicodemos, ele se encontra com Jesus na calada da noite. Ali no livro de João 3 está escrito que ele vai ao encontro de Jesus e ele pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele era um homem religioso e Jesus diz para ele: necessário te é nascer de novo. Na formação de Deus em nossas vidas, irmãos, tem que ter um romper da velha natureza, daquelas velhas atitudes, daqueles velhos ensinamentos, da maneira que a carne age, e deixar as coisas de Deus, o poder de Deus, fazer com que nós venhamos a nascer de novo, e agora para uma formação em Deus.
E aí esse Deus maravilhoso que fala com Israel dizendo assim: e a ti, Jacó, que eu te criei, e a ti, Israel, que eu te formei. Ele está falando com a mesma pessoa, mas em dois tempos diferentes, e mostrando o seu grande amor. Por isso que a palavra de Deus nos mostra, irmãos, o cuidado dele com a gente, antes mesmo de nós nascer, da nossa mãe ter dado luz às nossas vidas. Cuidado de Deus em nossas vidas. Tudo tem um tempo, até nós chegar a esse tempo de formação, de formatura de Deus em nossas vidas. E aqui ele diz: o que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi. Não temas, Israel de Deus, porque ele tem te remido. O Senhor está dizendo para a sua igreja amada, ele está dizendo: eu te perdoei, eu usei de misericórdia contigo, eu tenho cercado você de misericórdia. As minhas misericórdias não têm fim, elas têm se renovado a cada manhã pela tua vida. Não temas. Quem sabe alguém saiu de casa hoje, ou até está assistindo essa live nessa noite, preocupado, desassossegado o coração, intranquilo, diante dos acontecimentos, diante de provações, diante de lutas, quem sabe de problemas que provocou por si mesmo, quem sabe por causa de circunstâncias, até mesmo pelo tempo, a meteorologia. Quando nós olhamos lá no Paraná, o que tem acontecido no dia de ontem, pessoas ali que tiveram a cidade totalmente destruída por um tornado. E nós sabemos, irmãos, o quanto nós somos limitados e dependemos de Deus. Mas o Senhor está falando à sua igreja, dizendo: eu te remi, eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. E ali o Senhor, ele vai além, dizendo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Se você passar pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama arderá em ti. Olha o poder de Deus aqui, trazendo uma promessa tremenda sobre o povo dele, que se chama pelo seu nome. O povo dele que leva o seu nome na sua própria vida. Eu sou serva do Deus vivo. Quantos podem dizer essa noite: eu sirvo a Deus, o Deus, o único Criador dos céus e da terra, Ele que é vivo e poderoso? Se você pode dizer assim, dessa forma, o nome do Senhor está sobre a tua vida, e a promessa de Deus está sobre ti. Quando o Senhor diz essas coisas, Ele está falando acerca de duas coisas poderosas. Quando nós vemos a luta, muitas vezes, do ser humano em relação à água, quando alguém está sendo levado por uma correnteza, quantas pessoas que já contaram experiências terríveis, de muitas vezes estar sendo levado pela correnteza das águas, e pela misericórdia de Deus, ter alguém que consegue salvar, se agarra numa árvore, numa raiz, consegue se firmar. Há pouco tempo atrás aí, nós vimos as enchentes que dominaram aqui no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas que ficaram por muitas horas se segurando em árvores, em cima de telhado, para poder se defender da força, da fúria das águas. E o Senhor aqui, Ele está falando disso, é do poder das águas. E quando Ele fala aqui como uma ilustração do poder das águas, do poder do fogo, Ele está dizendo: é contra aquilo que você não pode lutar, é contra aquilo que tu não tem defesa. Se você tiver que passar, eu vou passar junto, mas você vai ser defendido.
mentiroso, um ex-fofoqueiro, um ex que se tornou Israel de Deus. Para esses há uma promessa do Senhor. Se porventura eu tiver que passar por uma situação que a tua estrutura física não suporta, que a tua estrutura física não consegue vencer, eu estarei contigo e nem chama arderá em ti. Aqueles 3 jovens, a Bíblia diz, irmãos, que nem um fio de cabelo se queimou, nem chama arderá em ti. Aqui nós estamos vendo uma ilustração que o Senhor está trazendo, mas que literalmente aconteceu com gente, com pessoas com a nossa mesma estrutura. E o Senhor provou como Ele tem o poder sobre a água e sobre o fogo, que eu acredito que são 2 poderes que nós, como seres humanos, somos muito frágeis. E o Senhor está dizendo, ainda que tu tenha que passar por isso aí, na tua fragilidade, eu te dou cobertura. E aí, quem sabe você está lutando hoje, e quem sabe o fogo na tua vida é essa luta, é essa prova, esse pensamento angustiante, esse problema na família, esse problema de saúde, é esse problema espiritual. Isso tem sido como que um fogo, e você tem queimado os neurônios pensando, mas nessa noite começa a olhar para Jesus, porque Ele tem te guardado, mesmo muitas vezes em caminhos perigosos, em caminhos angustiantes. Mas se você está aqui, se você está podendo dar glória para Deus, é porque Deus tem guardado a tua vida, Deus tem te sustentado. Aleluias. E aqui a gente vai ver que o Senhor, Ele está dando prova e dizendo aqui, povo meu, eu amo vocês de tal maneira, eu estou com vocês, vocês não precisam temer as coisas que acontecem neste mundo, porque se vocês forem se deter nas coisas que estão acontecendo de perigo, nas coisas do futuro, o que está por vir, vocês não vão poder suportar, não terão a resistência, mas confiem em mim. Uma Verdiana leu uma palavra maravilhosa aqui no mesmo livro, nessa noite, no capítulo 26, quando diz ali que aqueles que confiam no Senhor têm a sua mente protegida por paz. Paz em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio às circunstâncias, em meio a este problema que você está vivenciando no momento. Aleluias. Mas Deus é maravilhoso e Ele não abandona os seus. Deus guarda as suas vidas. E aqui o Senhor, Ele está dizendo que Ele dá até mesmo outros países, outras nações por Israel. Ele cuida, Ele protege o seu povo. E Ele diz, o meu povo que eu formei, que eu criei para a minha glória. E aí eu fico pensando, irmãos, pessoas que hoje têm uma grande dificuldade de se tornar um Israel de Deus. Jacó, todo mundo é. Jacó, muitas pessoas já nascem com uma promessa de Deus em sua vida. Se essa pessoa crer em Jesus e tomar a sua decisão em relação a Cristo, ele será salvo. Todos são um Jacó. Tem uma oportunidade de Deus, tem a sua vida errônea, tem o seu tempo até conhecer a verdade, mas muitos não têm se tornado Israel. Por quê? A palavra de Deus nos mostra, irmãos, e aqui nós podemos ver pela palavra, irmãos, que apenas é Israel de Deus quando há essa troca, quando realmente há um posicionamento de se tornar povo peculiar do Senhor, particular de Deus. E para ser povo particular de Deus, irmãos, Ele não tem amizade com o mundo. Eu não estou falando que não tem amizade com as pessoas que estão no mundo, eu estou
amizade com o sistema mundano, com o governo mundano. É um povo santo, separado, com um compromisso exclusivo de dizer: eu sou de Deus, eu vivo para Deus, sou servo do Senhor, eu me chamo pelo nome de Deus. Eu tenho compromisso com Deus. E aí a palavra de Deus fala no livro de Salmos 34:8: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. E quantas pessoas às vezes têm essa oportunidade de provar e de ver que o Senhor é bom, e de se refugiar no Senhor. E eu acredito que cada um de nós que está aqui na igreja nesta noite, que já tomou um compromisso por Cristo, já se chama pelo nome do Senhor, é povo de Deus, é Israel de Deus, é a igreja do Senhor hoje, tomou uma decisão nos seus dias de se refugiar no Senhor em algum tempo da sua vida. Eu me lembro do tempo que eu me refugiei no Deus vivo. Antes, quando eu ainda era Jacó, eu me refugiava em religião. E eu tinha devoção por religião, no tempo que eu era Jacó. Mas quando eu tive uma experiência e provei e vi que Deus, o Deus vivo da Bíblia Sagrada, é bom, eu me refugiei nele. E todo aquele que se refugia no Senhor alguma vez na sua vida, que tem essa prova de saber que Ele é bom, ele começa ali a sua escola para se tornar o Israel de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E pessoas que nessa noite nos ouvem, quem sabe você está aí sentida por causa de uma luta que você está vivendo no momento. Quem sabe é um problema na família, é um problema financeiro, é um problema de saúde, e você pensa: puxa vida, eu sou uma pessoa boa, por que essas coisas estão acontecendo comigo? E Deus está dizendo para você nessa noite: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado, mais do que feliz, é a pessoa que encontra refúgio nele, que corre para se esconder nele. Aproveita essa oportunidade da enfermidade, da luta, da prova, para se esconder em Deus, amigo, amiga, irmão, irmã. Porque é uma chance de Deus para a tua vida, para ali começar uma escola de Deus, para daqui a pouco você se tornar este Israel, que você vai começar a entender de verdade o que é se desvencilhar de tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é governo, que rege este mundo. E você vai se deter debaixo do governo de Deus, debaixo da palavra do Senhor, e você vai poder experimentar também essas coisas sobrenaturais que o poder de Deus traz em nossa vida. Mas o que acontece? O que eu preciso fazer primeiro para mim poder ter essas experiências com Deus? Eu preciso primeiro reconhecer Jesus. Eu preciso reconhecer, e para reconhecer Ele, eu preciso provar dele. Eu preciso de me aproximar. Eu preciso colocar a minha vida diante dele, e eu preciso ver o que Ele vai realizar em mim. E eu tenho certeza, eu aqui, pastora, ministra da palavra de Deus, que você não vai se arrepender de provar do poder de Deus. Porque Ele não lança em rosto as bênçãos que uma pessoa necessita, e que se aproxima dele para experimentar do seu grande poder. Então, quando nós reconhecemos quem é Jesus, aí nós vamos ter mais um desafio pela frente. Nós precisamos de tomar uma decisão profunda, de também entender que nós precisamos de Jesus. Certo dia, lá no livro de Lucas 5:31-32, ali Jesus, primeiro ele chama Levi para ser um dos seus discípulos, e ele era coletor de impostos, cobrador. E um dia daí Levi, depois de ter aceitado e saiu
vocês e Jesus se assentam e comem com pecadores e publicanos? E aí Jesus, sondando a conversa, Jesus diz assim: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes precisam de médico. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, depois de eu reconhecer quem é Jesus, eu preciso também entender que eu sou pecadora, que eu tenho problemas e que eu preciso de Jesus para que eu possa ser curado por Ele, para que eu possa ser transformado por Ele. Agora, uma pessoa que rejeita o tratamento de Deus, uma pessoa que rejeita a palavra de Deus, que rejeita o aproximar-se de Jesus para provar dele que é bom, o próprio Jesus está dizendo: os justos, eles não precisam de arrependimento. As pessoas que se justificam, as pessoas que se acham boazinhas, as pessoas que acham que têm religião, as pessoas que se acham mais santas que as outras, as pessoas que se acham que não precisam de mim, elas mesmas já estão trazendo uma sentença sobre si. Mas eu vim para aquele que acha que precisa de mim. Eu vim para aquele que necessita de arrependimento. E quando nós entendemos isso, irmãos, é mais um passo dado para Deus. Quando nós entendemos as nossas fraquezas, quando a gente não esconde pecado debaixo do tapete, quando a gente não esconde fraqueza no nosso orgulho, quando a gente escancara a nossa vida e o nosso coração para aquele que tudo vê, e a gente confia no seu grande poder e amor, aí sim nós estamos sendo preparados para uma cura. Aí nós estamos sendo preparados para realmente ter uma mudança de vida. Porque, irmãos, não existe arrependimento, não existe mudança de vida numa pessoa que não reconhece os seus pecados, que não reconhece as suas falhas, que não reconhece os seus maus hábitos. É parecido com o mau hábito. Quem não reconhece que tem e não aceita o que o outro está dizendo, nunca vai procurar uma cura para o mau hábito, mas vai sempre estar bafejando na frente dos outros, sem buscar esse atendimento de cura. Assim é o pecado na vida das pessoas. Mas Jesus, Ele tem a cura que tira o pecado que fede, a cura que liberta, que transforma, que tira o velho nome de Jacó para ser o Israel de Deus. Mas nós precisamos vencer algo a mais ainda, que eu gostaria de falar aqui, de um texto muito conhecido também, no livro de Mateus 15:21, daquela mulher, que ela não era uma mulher judia, que não pertencia ao povo de Deus, ao Israel de Deus, mas ela ouve falar de Jesus. Essa mulher, ela era uma mulher estrangeira, mas que morava nos limites das terras de Israel, ela morava nas terras do Líbano. Essa mulher se chamava, ela vinha de Canaã, ela se chamava, pela palavra de Deus, a Cirofenícia, ou a mulher cananeia. Essa mulher, ela ouve falar de Jesus e ela acredita em Jesus. E ela não hesita em provar e saber se realmente Ele é bom. Todo mundo está dizendo que
Jesus. E quando ela entra, ela vai indo atrás da multidão gritando, porque os discípulos disseram: Jesus, despede essa mulher e manda ela embora, vem aí de trás gritando. Irmãos, essa mulher saiu de casa determinada a provar de Deus, determinada a saber quem era Jesus. Isso é tão lindo, irmãos. Uma pessoa que não fica se enrolando com as coisas, inventando desculpas. Mas eu preciso de Jesus, eu vou atrás dele mesmo, não importa o que os outros vão dizer. Eu vou atrás e eu vou saber quem ele é. E aí ela chega onde está Jesus e ela diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está lá na minha casa, horrivelmente endemoniada. E aí Jesus olha para ela e diz: não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Para aquela pessoa orgulhosa, quem sabe até mesmo ao me ouvir pregar essa palavra nessa noite, diria assim: mas Jesus era soberbo, mas Jesus arrogante, não podia ter acudido a pobre da mulher sofredora já de antemão. Jesus só estava trazendo aquela sírio-fenícia para a escola do se transformar logo depois numa israelita, naquela que serve a Deus, naquela que ama a Deus. E Jesus, vendo a fé daquela mulher e vendo que ela não ia voltar atrás, ele libera essa palavra e diz assim: o pão dos filhos não é lícito lançar aos cachorrinhos. Ali Jesus estava dizendo: eu vim aqui em primeira instância para o povo judeu, eu vim para Israel, eu vim numa promessa para o povo de Deus. E aí aquela mulher dá uma palavra para Jesus: eu não vou desistir. Quantos nessa noite podem dizer para si mesmo e para Cristo: eu não vou desistir, eu não vou abrir mão do meu milagre, eu não vou abrir mão de provar de Deus, eu não vou abrir mão de me esconder no Senhor, e eu não vou abrir mão de ser povo de Deus. Aquela mulher olha para Jesus e diz assim: mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem debaixo da mesa do seu Senhor. Aquela mulher não teve problema nenhum de vencer o orgulho, de sair da sua terra estrangeira e vir até Jesus. Essa mulher não teve problema de vencer uma palavra que, quem sabe, confrontaria ela como que uma crítica, chamando ela de cachorro, chamando o povo dela de cachorrinho. Mas essa mulher sabia quem ela estava na frente dele, ela precisava provar da bênção. E ela diz essa palavra: os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Ela estava dizendo: Jesus, olha aqui, eu me determinei, eu saí de casa, eu sei quem é o Senhor pelo que eu tenho ouvido falar, mas agora não é mais pelo que eu ouvi falar do testemunho dos outros. Eu vim aqui para ter minha experiência contigo, e eu não vou sair daqui sem o Senhor me abençoar. Eu não me importo que seja uma migalha que cai aqui debaixo da mesa para mim. E aí Jesus dá uma palavra que alegrou o coração daquela irmã. Jesus diz assim: mulher, eu nunca vi tanta fé assim dentro de Israel. Vai em casa, que a tua filha já está liberta. E a Bíblia diz que naquele mesmo horário, aquele demônio lá nas terras estrangeiras teve que bater retirada, porque o nosso Deus, ele age tanto de perto quanto de longe. Aleluia, irmãos, nós precisamos, acima de tudo, reconhecer, em primeiro lugar, Jesus. Segundo lugar, nós precisamos reconhecer nossas fraquezas, com o que é que nós lidamos e que ainda nos vence na carne, e apresentar para o médico dos médicos, para Jesus, e dizer para ele: Senhor, isso aqui é na minha carne. O apóstolo Paulo orou por 3 vezes, ele disse isso depois que ele já tinha se tornado apóstolo, pregador do evangelho. Ele sente algo que vinha para atormentar ele, ele ora e ele diz: Senhor, tira
machucava ele, mas ele é de Deus, poxa! Como esse tormento na carne, ele chegou a dizer, é um demônio que vem de vez em quando para me esbofetear. E aí sabe o que o Senhor disse para ele? Paulo, eu não vou tirar o espinho, porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. Quantos de nós, irmãos, estamos lutando conosco mesmo para apresentar a nossa enfermidade espiritual para Jesus? Porque a gente não está querendo tratamento. A gente pensa, vai doer? Não quero passar por uma cirurgia, né, irmão Beto? Não quero. Eu não quero passar por algo que tenha que me cortar e eu sentir algo na carne para mim poder sentir a graça de Deus. Mas às vezes o Senhor permite algumas coisas em nossas vidas para que a gente lute com a nossa carne e dependa da graça dele. Que a gente dependa da graça do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Mas essa palavra nessa noite, irmãos, o foco dela para mim e para ti. Não temas. Não temas, porque aquele que te chamou para ser povo dele, ele não abriu mão de você. Você sabia que ele trabalha no silêncio para aqueles que esperam nele? Às vezes Deus não precisa fazer barulhão não para mostrar para ti que está trabalhando na tua vida, na tua história. Ele trabalha no silêncio para aqueles que esperam nele. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Enquanto nós dormimos, o Senhor está nos protegendo. Quando nós estamos acordados, o Senhor está como que a nossa sombra, à nossa direita, irmãos. Aleluias. Às vezes a água e o fogo pode representar para nós motivo de afronta, de assustador, mas o Senhor está dizendo para ti nessa noite, se a tua estrutura é fraca, se a tua estrutura é limitada para enfrentar e passar por momentos que você pensa que não vai resistir, eu estou mandando um alerta e dizendo para você, eu sou contigo e não vai te causar dano este momento e este lugar que você vai passar, ou que você esteja passando. Aleluias. Mas só não abre mão de Jesus. Continua refugiado no Senhor, continua guardado no poder de Deus. Sabe o que é ser refugiado, irmãos? Às vezes a gente ouve de algum criminoso que está sendo procurado pela polícia. E ele sai do país, sai do estado, e ele vai se refugiar em outro lugar. Lá ele está guardado daquilo ali que o persegue. Assim é se refugiar em Deus das coisas do inferno que nos perseguem hoje, que corre atrás de nós para nos assediar. Quando nós nos refugiamos no Senhor, é bendito aquele dia que nós experimentamos, que nós provamos, e todos nós sabemos que Deus é bom. Amém? Alguém pode dar um glória a Deus porque Deus é bom? Aleluias! Vamos se colocar de pé na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero deixar um desafio aqui essa noite, através dessa live, para toda pessoa que estiver nos ouvindo através dessa mensagem e que ainda não se considera totalmente povo de Deus. Quem sabe você tem alguma experiência até, já sabe que Deus é bom, mas você só experimentou e não se refugiou e saiu para viver conforme o mundo está vivendo. Deus está te dando oportunidades de se voltar para Ele, para ter a tua história mudada, para ter um novo nome. Jesus tem um novo nome para te dar, um nome que traz o nome dele acima do teu, aonde Ele se responsabiliza por você, se você deixar que assim seja. O Senhor deseja se responsabilizar por cada um de nós, nas nossas atitudes, mas nós precisamos entender e querer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? Querido Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti através desta noite, deste culto em oração. E queremos Te bendizer, Jesus, pelo poder da Tua palavra. Queremos Te exaltar
se nós tivermos entrado em algum espaço que tenha fogo, a tua palavra diz que o Senhor nos protege, que o Senhor se responsabiliza por nós, que o Senhor não deixa isso fazer dano nenhum às nossas vidas. E eu sei que é verdade, Pai. Eu sei, Jesus, porque o Senhor já tem dado experiências lindas, o qual eu pude provar espiritualmente desses momentos difíceis e vendo o Senhor guardar com teu poder glorioso. Jesus amado, nesta noite, traz, Jesus, a tua bênção sobre este irmão, sobre esta irmã. Pai querido e amado, essa pessoa que quem sabe estava desanimada, com medo, mas nessa noite a tua palavra vem de encontro dizendo: eu chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Não temas, não temas, apenas confia no poder do Altíssimo na tua vida. Seja guardado, guardada pela palavra que Deus libera sobre ti nesta noite. Aleluias, bendito é o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz entender que para nós estar em ti, e o nosso nome ser trocado e nos transformar em povo totalmente exclusivo do Senhor, nós temos um inimigo a vencer que se chama o próprio orgulho. Que cada pessoa possa entender isso, Pai, e se aproximar de ti, pisoteando o seu próprio orgulho, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus, dando glória para Ele.